Os furacões são cada vez mais constantes e o Brasil já entrou na rota dos ciclones. O que está provocando estes fenômenos? Quais as consequências para o mundo? E o que fazer para reverter este quadro? Este é o assunto do Sala de Imprensa de hoje, que recebe o professor em climatologia da Universidade Federal de Viçosa, Marcos Rael. Ele é PhD em Ciências Atmosféricas e pós-doutor em Estudos Ambientais. Professor, o que está provocando este aumento na temperatura da Terra? Esse aumento é basicamente a consequência do aumento da concentração de CO2 na atmosfera terrestre, devido às emissões de carbono causado pela queima de combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão. Ok. Aquecimento global é o tema do Sala de Imprensa, que começa agora. Também participam do programa os jornalistas Irã Firmino, editor da revista JB Ecológico do Jornal do Brasil, e Eduardo Gomes, produtor do programa Planeta Minas, Meio Ambiente da Rede Minas. As mudanças climáticas ameaçam o futuro do planeta. O aquecimento global provocado pelo efeito estufa tem sido uma das grandes preocupações. Efeito estufa é o nome que se dá à retenção do calor emitido por gases como o dióxido de carbono e metano. O fenômeno é natural e sem ele a Terra provavelmente seria um planeta frio, sem vida. Sem o efeito estufa, a Terra aquecida irradia energia solar na forma de calor de volta para o espaço. O problema é que com o efeito estufa, um coquetel de gases, principalmente dióxido de carbono, absorve o calor irradiado, esquentando a atmosfera. O que a gente tem feito que tem aumentado ainda mais esse aquecimento global? Bom, basicamente as nossas atividades humanas do dia a dia, né? Basicamente tudo que a gente faz consome energia e boa parte da fonte dessa energia ela é derivada de combustíveis fósseis, né? Principalmente carvão e petróleo, né? Então, qualquer atividade nossa emite dióxido de carbono para a atmosfera e isso tem contribuído para aquecer gradativamente o planeta. Os países desenvolvidos, professor Marcos, seriam então os grandes culpados hoje em dia, então, ou o terceiro mundo também, os países de desenvolvimento também têm sua parcela de culpa? Principalmente os países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, esses países estão entre os principais emissores de CO2 atualmente, né? Porque são países com consumo de energia muito elevado, não só porque são países ricos, mas também porque são países frios e gastam muito com aquecimento, né? Por outro lado, os países em desenvolvimento, que hoje emitem menos da metade das emissões de CO2, espera-se que até 2030 ele já domine as emissões de carbono, tá certo? Em relação aos países desenvolvidos. Por quê? Porque a população dos países em desenvolvimento está crescendo muito mais rápido, tá certo? E os países em desenvolvimento também estão ficando... A economia deles está crescendo mais rápido que a dos países desenvolvidos, tá certo? Então, no horizonte aí de mais ou menos 25 anos, a gente espera que países em desenvolvimento, incluindo aí China e Índia, né, Brasil, estarão emitindo mais CO2 como um bloco do que os países desenvolvidos. Irã. Pois é, no filme, o filme que está em cartaz do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, ele é esperançoso. Ele diz, tal como a humanidade conseguiu reverter a questão do ozônio, né, o buraco do ozônio, hoje ele já foi reconstituído, né? O senhor acredita que a humanidade ela é capaz de reverter o processo das mudanças climáticas? Mas a gente ainda vai gastar, eu também sou esperançoso, mas a gente ainda vai gastar bastante tempo para isso. O problema do ozônio era bem mais simples, né, que era restrito à indústria de refrigeração. O problema do aquecimento global, das emissões de CO2, ele está vinculado com o consumo de energia, com transporte, com qualquer, basicamente qualquer atividade que a gente faça consome energia, né? E a gente gasta muito carvão e petróleo porque é um combustível barato, é o combustível mais barato que tem atualmente. E a gente modificar isso aí, essa matriz energética, ela vai migrar para outros combustíveis, outras fontes energéticas, né, que hoje em dia são
mais caras, mas que a tendência é que fiquem mais baratas que, por exemplo, o petróleo, né? A tendência do preço do petróleo nas próximas décadas é aumentar consideravelmente. Então, essa substituição de matriz energética e redução nas emissões de CO2, eu acho que é algo que terá que ocorrer, tá certo? Num horizonte de tempo de algumas décadas. Tá certo? Não é algo que vai acontecer em 5 ou 10 anos, como foi o caso dos CFCs e o problema do ozônio, tá certo? Mas é um problema que vai ser modificado na escala de tempo de várias décadas. Quantas décadas? Vou arriscar e falar para você, entre 3 e 8 décadas, tá certo? É a minha previsão. Mas eu acho que a humanidade, se passar bem por essas 8 décadas, ela já vai ter passado para o outro lado da curva. Mas a pergunta dos ecologistas é o seguinte: o relógio da natureza é diferente do relógio do humano, né? O senhor acha que no relógio da natureza, a natureza vai esperar essa mudança de comportamento? Não, com certeza não. Um problema do CO2 é que o tempo da química atmosférica do CO2 é que o tempo de residência dentro da atmosfera é muito grande. Mesmo que a gente pare de emitir CO2 hoje, zere completamente as emissões, nós já estamos comprometidos com um aquecimento de mais ou menos 0,3 graus, só pelo que a gente já emitiu. Porque a dinâmica do CO2 na atmosfera, no sistema climático, de uma maneira geral, a gente não pode fazer mais nada para alterá-lo. Esse excesso de CO2 que a gente jogou na atmosfera, ele foi armazenado nos oceanos e ele vai voltar para a atmosfera, tá certo? Contribuindo para aumentar ainda mais esse aquecimento. Então, se a gente zerar as emissões hoje, nós já estamos comprometidos com o aquecimento global para o futuro. Como nós estamos continuando a emitir, e nós estamos, essas emissões, na verdade, estão crescendo e crescendo exponencialmente, cada ano que passa cresce mais rápido, né? A gente ainda vai contribuir bastante para esse aquecimento global. E esse aquecimento, na opinião do senhor, pode ser um dos problemas mais graves a ser enfrentado pela humanidade? Eu vou citar aqui o Tony Blair, né, que fez uma declaração forte no ano passado, dizendo que o aquecimento global é, de fato, o problema, o principal, não é nem o principal problema ambiental, o principal problema que nós vamos enfrentar no século XXI. Tá certo? Então, eu faço uma analogia: o século XX foi o século da energia barata, tá certo? Que a gente desperdiçou energia. O século XXI vai ser o século do aquecimento global, o século da energia cara, quando a gente vai ter que repensar os nossos gastos de energia. Sim. Professor, e se eu ver o Brasil assim, com essa disponibilidade de fontes de energia alternativa, um pioneiro que pode sair na frente nesse problema do aquecimento global, ele pode ser um dos pioneiros e não ir contra essa como é que fala, em relação à emissão de gases mesmo, já que você pode produzir mais energia alternativa e num custo menor? Com certeza. O Brasil, na verdade, eu diria que ele é até invejado por vários países hoje por ter uma matriz energética pouco dependente do petróleo, né? Isso aí se deve a uma certa sorte nossa, a gente tem um potencial hidrelétrico elevado, né? E também devido ao fato da gente ter investido pesado num programa de biocombustíveis, né? Principalmente o álcool, desde os anos 70. Isso aí causou uma certa independência nossa ao petróleo. As razões que a gente investiu nos programas de biocombustível eram outras, né? Era um problema basicamente cambial nos anos 70, mas essa tecnologia desenvolvida, ela é ótima, tá certo? A gente aprendeu a produzir combustível, biocombustível, álcool, e estamos aprendendo a fazer biodiesel agora, a um custo bem mais barato, hoje em dia, um custo competitivo com o petróleo, né? E essa tecnologia de produção em grande escala, tá certo? O Brasil é que tem a melhor tecnologia. Nós somos os mais produtivos, nosso custo de produção do álcool é o mais barato entre os principais produtores mundiais, né? Isso é uma excelente vantagem comparativa nossa nesse momento que a gente está. A gente tem condições de ser o líder mundial, tá certo? Em tecnologias alternativas, principalmente de biocombustíveis, nessa primeira metade do século XXI. Nós temos que aproveitar esse espaço aí, porque demanda para esse tipo de combustíveis com certeza vai ocorrer.
Professor, voltando à questão do planeta, fala-se muito que o planeta já teve era glacial, quer dizer, ele já esfriou e voltou a esquentar. Já aconteceu o contrário dele esquentar, superaquecer e voltar a ser natural? Sim, mas numa escala de tempo muito elevada, né? A gente teve a última glaciação, terminou, o pico dela foi há 20 mil anos atrás, terminou em torno de 12 mil anos atrás. E a gente tem nós estamos num período interglacial, que a gente chama, tá certo? E a gente passou por períodos muito mais quentes que os atuais há algumas centenas de milhões de anos atrás, tá certo? Então, houve uma época na história do planeta em que a concentração do sólido atmosférico é muito alta, muito mais alta. Naturalmente. Naturalmente, acredita-se que porque não haviam bactérias que decompunham a lignina, um composto que forma o tronco das árvores, então isso simplesmente acumulava. E isso foi, de repente, houve um período chamado carbonífero, em que essas reservas de carvão e petróleo foram formadas. Então isso foi por meio de sedimentação, tá certo? Isso foi sedimentado, tá certo? Em bacias sedimentares, né? O que nós estamos fazendo é vivendo o período carbonífero ao contrário agora. Então a natureza gastou 70 milhões de anos sequestrando esse carbono e formando os depósitos de carvão e petróleo. Nós estamos queimando tudo de volta em 500 anos. Tá? Para você ter uma ideia da dimensão do que nós estamos fazendo. Professor, depois no segundo bloco nós vamos aprofundar mais na questão do Brasil. Eu queria voltar um pouquinho no aquecimento solar. Para o senhor falar dessas consequências. Quais são as consequências imediatas? Bom, aquecimento global, né? Exato. As consequências que a gente espera que exista para o aquecimento, devidas ao aquecimento global, são basicamente de 3 tipos. Bom, em primeiro lugar, aquecimento, tá certo? Esse aquecimento seria maior nos polos do que próximo ao Equador, tá certo? Quanto mais se aproxima do polo, mais quente fica. Segundo lugar, elevação do nível médio dos mares, tá certo? Por quê? Porque a água quente, ela dilata, então ela ocupa mais espaço e sobe o nível, né? E terceiro lugar, mudança nos padrões de chuva, tá certo? A gente tem poucas dúvidas sobre que vai ocorrer aquecimento, que vai ocorrer elevação do nível dos mares, tá certo? A magnitude que se fala aí para aquecimento, dependendo do cenário e do modelo usado, varia de 2 a 8 graus, média planetária. Isso para o ano de 2100 em relação a 2000, tá certo? Um aquecimento muito forte. A elevação do nível médio dos mares, nós estamos falando algo em torno aí de 30 centímetros a 80 centímetros, tá certo? De elevação do nível médio dos mares. E a mudança dos padrões de chuva são os mais incertos, né? Numa segunda análise, isso aí traz consequências para basicamente todas as atividades que dependem do clima, tá certo? Agricultura, saúde pública, tá certo? Doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo, tá certo? Distribuição de ecossistemas, principalmente ecossistemas costeiros, tá certo? Mangues, etc., né? Atividade de turismo, etc., tá certo? Toda atividade que depende de uma forma ou de outra do clima seria afetada em princípio. Agora, todos os países teriam problemas ou alguns podem se beneficiar com isso? Alguns países vão ser mais prejudicados que outros e outros podem até se beneficiar, tá certo? Um exemplo de um país que vai se prejudicar muito é Bangladesh. É um país densamente povoado, né? Mas basicamente todo ao nível do mar. Uma elevação do nível do mar de meio metro vai reduzir o território deles consideravelmente, a densidade populacional deles vai aumentar muito, né? Um exemplo de um país que pode se beneficiar, por exemplo, são os países nórdicos, como o Canadá ou a Rússia. Então, como são países muito frios e um aquecimento nessas regiões de alta latitude pode, por exemplo, adicionar novas terras agrícolas para eles. Eles, como tem um inverno muito frio, vão ter invernos mais moderados, né? Então, existem países que podem se beneficiar e vão ter países que vão se prejudicar.
Numa escala maior, professor, assim, levando para o lado econômico, teria algum país nessa escala que seria, em relação à economia, ia se beneficiar e ia ter problemas para enfrentar com o aquecimento global? Bom, a dinâmica da economia no século XXI deve mudar consideravelmente devido ao aquecimento global, tá certo? E uma coisa que a gente costuma dizer é que o aquecimento global é um problema, mas também é oportunidades, tá certo? Então, tem oportunidades para todo mundo aí para atacar esse problema, né? Então, isso vai depender de como cada país vai atacar esse problema. Eu posso ver, por exemplo, o Canadá ou a Rússia se beneficiando na agricultura, tá certo? Mas eu posso ver, por exemplo, os Estados Unidos se beneficiando porque estão desenvolvendo uma tecnologia de hidrogênio para substituir os combustíveis. Então, a venda de tecnologia, exportação de tecnologia seria uma maneira de se beneficiar, tá certo? O Brasil pode se beneficiar pela venda de biocombustíveis, tá certo? Mas tudo isso vai depender de como cada país vai enfrentar o problema, de como vai usar as oportunidades. E você acha que os países já estão preocupados com isso, já estão se movimentando nessa tendência? Sim. Sim, sim. Esses exemplos que eu dei são exemplos reais, tá certo? Eles estão acontecendo. Então, não só o desenvolvimento e a venda de tecnologia associada ao aquecimento global é uma realidade, tá certo? No caso do hidrogênio, no caso de biocombustíveis, né? No caso da agricultura ainda está um pouco atrás, porque é uma coisa que a gente ainda depende da mudança climática para esperar acontecer, né? Então ainda demora muito, né? Mas existem campos enormes, por exemplo, desenvolvimento de novas variedades cultivares agrícolas para enfrentar um clima mais quente. Nessa área a gente também tem uma certa vantagem, porque a gente já tem 30 anos de história desenvolvendo cultivares para clima quente, tá certo? Nós podemos virar eventualmente exportadores de sementes, tá certo? Mas é muito uma questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento e aproveitar as oportunidades. E tem amplas oportunidades para o mundo dos negócios aí, tá certo? A indústria e o mundo dos negócios em geral. Professor, mas parece que as desvantagens vão ser maiores, né? O senhor estava falando da Índia, parece que a questão do clima determina muito a condição social da humanidade, né? A maioria dos países pobres, eles estão na linha do Equador por causa do rigor do clima, né? A África ali, eles são mais pobres, né? Então, eles temem que se aumentar, o aquecimento aumentar, o que vai acontecer? Vai criar um novo tipo de humanidade, são os refugiados ambientais. São pessoas que vão ter que sair da África, sair da Índia para tentar sobreviver. Isso não vai causar um sério problema? É possível, é possível. Bom, essa questão desse determinismo geográfico é um conceito um pouco combatido, tá certo? Eu evitaria concordar com ele aqui, tá certo? Realmente há uma certa correlação entre países pobres e um clima mais quente, mas não que isso seja uma causa determinante. Existem vários autores que contestam isso, certo? Mas, de uma maneira geral, respondendo à segunda parte da sua pergunta, é possível realmente que as mudanças climáticas causem uma mudança nas condições de uma maneira tão intensa de que fique inviável morar naquela região, porque a pobreza vai aumentar muito, né? Muitas dessas populações vivem de subsistência mesmo, né? E qualquer modificação no clima que inviabilize a agricultura ou diminua a produtividade da agricultura pode forçá-los a migrar, né? A gente teria, então, os refugiados ambientais, tem a questão dos refugiados ambientais devido, por exemplo, à elevação do nível dos mares, né? Um arquipélago no Pacífico chamado Vanuatu, que espera-se que seja o primeiro a ser abandonado, né? E vai criar essa categoria, sim, mas isso principalmente, eu diria, porque esses países são muito vulneráveis a uma mudança no meio ambiente, tá certo? Eles não têm uma capacidade de adaptação, como vários outros países têm, tá certo? Então, esses países, realmente, você poderia criar uma legião grande de refugiados ambientais. Isso aí é um problema social, de grande escala planetária.
Nós estamos conversando com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, Marcos Rael Costa, sobre aquecimento global. Também participam do programa os jornalistas Irã Firmino e Eduardo Gomes. Irã, acho que você gostaria de fazer uma pergunta global, né? Professor, um jornalista e aventureiro chamado Ayrton Ortiz acabou de lançar um livro, chama Na Trilha da Humanidade. Ele conta a epopeia do ser humano, que começou na África. Ele conta exatamente que houve uma grande seca na África. E os homínidos que moravam lá, eles começaram em busca de sobrevivência, tentaram atravessar, chegar na Europa, depois para a Ásia, e o último descendente deles foi aqui em Lagoa Santa, né, acho que é Lucy, não é isso? Então, ele prova que foi exatamente a mudança do clima que fez o hominídeo sair da África e fazer esse percurso. O senhor acha que isso pode se repetir agora numa escala moderna, se confirmar todas as previsões? Acho difícil. Você fala de migrações por causa do clima. Nós temos uma capacidade de adaptação hoje muito maior do que há 50 mil anos atrás, né? Então, dificilmente a gente teria, nas regiões desenvolvidas, migrações. Um exemplo aí, por exemplo, Los Angeles busca água a 300 quilômetros de distância, porque está no meio do deserto, né? Mas nem por isso as pessoas mudam de lá, né? Em regiões desenvolvidas, eu não acredito em migração, né? Nas regiões pobres é possível. Então, principalmente quanto mais pobre a região, é bem provável que a gente tenha migrações diversas. Ok. Professor, agora a gente podia falar um pouco mais, né, sobre as consequências do aquecimento global no Brasil. Qual é a situação do nosso país? O Brasil, eu acho que ele está em duas situações. Poderia responder de duas formas. Em primeiro lugar, a gente está bem avançado em termos de combustíveis alternativos, né, como a gente discutiu antes, né? A gente tem uma matriz energética bastante dependente de hidroeletricidade. A gente tem um programa de biocombustíveis bastante forte. Então, nesse aspecto, a gente está muito bem. Por outro lado, nós somos um grande emissor de CO2 devido às queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia colocam o Brasil entre os 10 primeiros emissores de carbono planetários, tá certo? Isso é um motivo de vergonha para nós, né? A parte difícil de fazer, que é os combustíveis alternativos, nós fizemos, mas a parte fácil, que é preservar a nossa vegetação natural, nós não estamos conseguindo fazer. Professor Marcos, em 2005 a gente viu lá, né, uma grande seca na Amazônia, furacões no sul do Brasil. Como é que você explicaria, assim, o que pode vir a acontecer nas outras regiões do país com o aumento da temperatura agora, que essa previsão de 2007 ser o ano mais quente dos últimos séculos? Bom, essa questão da seca na Amazônia em 2005, ela acredita-se que ela foi associada àquela forte estação de furacões do Golfo do México em 2005, Katrina, Rita, aqueles furacões famosos, né? Isso puxou o Golfo do México estava na temperatura muito alta, puxou a zona de chuva para o norte e na Amazônia não choveu, tá certo? Uma parte dos cientistas acredita que esse fenômeno, como o que ocorreu em 2005, ele vai se tornar cada vez mais frequente, tá certo? Então, por exemplo, na Amazônia a gente poderia esperar uma Amazônia mais seca, tá certo? Por outro lado, acredita-se também que o fenômeno El Niño, que é o Pacífico Central mais quente, né, ele vai ficar mais frequente nos próximos 100 anos. Os fenômenos El Niño vão ser mais frequentes e mais intensos. Isso contribuiria para esses eventos que a gente está experimentando esse ano, por exemplo, uma estação chuvosa muito intensa no sudeste e sul do Brasil e seca no nordeste e no norte da América do Sul, que são associados ao El Niño, tá certo? Esses fenômenos a gente poderia esperá-los que eles ficassem mais frequentes e mais intensos, tá certo? Cada vez mais comuns, tá certo? Seria, de uma maneira geral, o que eu esperaria para o Brasil. Essa região do Brasil central, ela é uma região de transição, tá certo? É muito difícil dizer o que a gente espera para ela, tá certo? Exatamente essa região
aqui de Minas Gerais, o sul do Nordeste, o Brasil Central ali. É uma região mais de transição, mais difícil de esperar, de fazer previsões para ela. Professor, o senhor falava com a gente antes do programa, da gravação, que a consequência nós não temos um sistema de transporte eficiente. O que poderia ser mudado nesse sentido? 75% das emissões globais de carbono são feitas nas cidades. E boa parte disso é pelos automóveis, né? Se a gente tiver um sistema de transporte coletivo mais eficiente, tá certo? A gente poderia reduzir consideravelmente as emissões de carbono, tá certo? Então, a gente costuma dizer que aquecimento global é um problema que a gente vai resolver dentro das cidades, localmente, tá certo? Então, pense globalmente, haja localmente, é uma frase que se diz aí. E a principal linha de ação é justamente o transporte coletivo, tá certo? Realmente, o nosso hábito de, se você dirige 15 mil quilômetros por ano num carro 1.0, num Celtinha 1.0, você vai emitir 3,5 toneladas de carbono por ano. 3,5 toneladas? Nossa, é muita coisa. Tá certo? Então, é uma emissão bastante alta, tá certo? E quanto mais a gente dirige, quanto mais pessoas têm carro, quanto mais pessoas usam o carro próprio para se locomover, mais emissão a gente tem. Mas, como eu já disse, a nossa principal fonte de emissões para a atmosfera no Brasil é queimadas da Amazônia. Isso aí realmente é o que a gente deveria atacar em primeiro lugar, tá certo? Em segundo lugar, eu diria o transporte coletivo nas cidades. Por que o senhor acha que isso, se isso é uma questão brasileira, uma questão mundial, por que o senhor acha que o meio político, os nossos governadores, os presidentes não atentam para isso? O senhor acha que há ouvidos para esse clamor do meio acadêmico sobre o cadê? Isso varia de acordo com o país, tá certo? E eventualmente até de acordo com a região dentro do país. Esse tipo de problema ambiental, ele é um problema que te afeta numa escala de décadas, né? Então, se você tem uma população que está morrendo de diarreia, a diarreia mata numa semana ou em dias, né? Desnutrição mata em semanas. Então, são problemas muito mais urgentes a serem atacados. Se você se você mora numa região poluída, você está respirando um poluente qualquer, aquilo vai te matar numa escala de tempo de 30 anos, certo? Então, são escalas que não são urgentes para os políticos, né? Então, normalmente, a classe política, ela atenta para os problemas ambientais depois que todos esses problemas mais urgentes já foram atacados e resolvidos, né? É o caso que a gente pode dizer da Europa Ocidental e do Japão, né? Que não tem mais esses problemas básicos de país pobre, né? E já estão pensando lá na frente. Então, como é que a gente pode fazer para aumentar a nossa expectativa de vida? Nós temos que reduzir a poluição, tá certo? Nós temos que atacar o problema do aquecimento global agora, porque pode trazer várias desvantagens para a gente no futuro. Então, eles estão muito mais avançados nessa questão ambiental do que nós. Nós estamos mais preocupados com a desnutrição, com mortalidade infantil, com outros problemas, saneamento básico, outros problemas bem mais imediatos que esse. Tá certo? É uma maneira, eu entendo que é a maneira como o político pensa, tá certo? Então, nós temos problemas imediatos, são resoluções imediatas, né? Até porque o mandato dele é de 4 anos, né? Você não vai pensar no problema dali a 50 anos. Por outro lado, o político que não tem mais problemas imediatos para atacar, já tem tempo para pensar nesses problemas de mais longo prazo. Professor, o senhor trabalha em projetos pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Ok. O que eu trabalho na pesquisa que a gente faz, ela está focada principalmente na Amazônia. A gente estuda a interação atmosfera, biosfera, hidrosfera na Amazônia, vegetação, recursos hídricos e clima. E como a Amazônia está a fronteira agrícola está avançando pela Amazônia adentro, né? É um bom laboratório para a gente estudar isso enquanto está acontecendo, né? E basicamente a gente está estudando o quanto de desenvolvimento na Amazônia é associado a desmatamento, infelizmente, né? Então a gente está estudando basicamente quanto de
desenvolvimento quanto de desmatamento é possível, tá certo? Sem alterar o clima, sem alterar os recursos hídricos, sem alterar o remanescente da cobertura vegetal. De uma maneira sintética, essa é a linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Não só em termos de monitoramento, tá certo? Como em termos prognósticos. Tá certo? Então, a gente tem uma linha de monitoramento que envolve sensoramento remoto, envolve experimentos de campo, e tem uma outra linha que envolve modelagem. Então, a gente desenvolve modelos, calibra, testa esses modelos e usa esses modelos testados para avaliar cenários futuros. E já existe alguma conclusão? Sim. A gente pode dizer algumas conclusões gerais. Em primeiro lugar, o desmatamento da floresta tropical para a pastagem é um evento que causa diminuição das chuvas, tá certo? Numa escala grande, tá certo? Então, havendo um desmatamento de grande escala, a gente está falando aí de milhões de quilômetros quadrados, a tendência é que chova menos sobre aquela região, né? Desmatamento da floresta para a soja, ao invés de para a pastagem, reduziria a chuva ainda mais, tá certo? Seria ainda pior. Por outro lado, a questão do aquecimento global, além de tornar a Amazônia mais quente, né, ela poderia, principalmente quando somado à questão do desmatamento, tá certo? Poderia levar a uma redução das chuvas na região, tá certo? Principalmente, então, por quê? Porque o aquecimento global favoreceria mais El Niños, o El Niño faria a Amazônia ficar mais seca, né? E além disso ainda tem o desmatamento que contribui para ela ficar mais seca. Isso leva a um cenário relativamente preocupante, embora a gente ainda precise fazer bastante pesquisa para confirmar isso, de uma possível futura savanização de partes da Amazônia, ou seja, o Cerrado avançaria em direção ao norte, tá certo? Na região ali de Mato Grosso, sul do Pará, etc. Isso é uma investigação que a gente está fazendo, a possível savanização de partes da Amazônia, tá certo? Não só eu, como outros cientistas também têm estudado isso. E a sensação que o senhor tem, o senhor é esperançoso com relação, o senhor acha que o desmatamento da Amazônia vai ser contido ou ele, como se diz, eles vão até a última árvore? Não vão até a última árvore, mas vai avançar bastante ainda, tá certo? Eu acho difícil do desmatamento passar por norte do Rio Amazonas, tá certo? É uma região que chove muito, muito difícil ter agricultura lá, tá certo? Ao sul do Rio Amazonas, o pessoal está avançando bem, tá certo? Claro que vai depender da política ambiental, né? O que o governo vai fazer a respeito ou não, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, se a a Cuiabá-Santarém for asfaltada, tá certo? Isso ali deve trazer desmatamento no entorno. Hordas de produtores de soja para aquela região, né? A tendência é crescer muito a agricultura de soja naquela região, porque o custo de exportação a partir de Santarém vai ser muito mais barato que a partir de Paranaguá, né? E então está avançando, está tendo uma freada talvez um pouco esse ano por causa da valorização do real, tá certo? A soja não é tão competitiva assim com o real valorizado, mas a tendência é que o desmatamento amazônico continue forte por várias décadas, né? Isso está sendo forçado, uma grande forçante aí do desmatamento amazônico é o crescimento da economia chinesa. Os chineses estão comprando cada vez mais soja do Brasil e demandando cada vez mais expansão da soja na Amazônia e também expansão, derrubada da floresta e etc. Professor, e como é que fica em relação à questão da biodiversidade da Amazônia, assim, com essa questão do desmatamento? Como é que ficam as espécies animais? No caso, também tende a diminuir e como é que faz o país hoje, que é um celeiro de biodiversidade do planeta? O desmatamento é terrível, tá certo? Principalmente quando associado à queimada, tá certo? Mesmo quando você desmata, você tem ali a floresta tropical, por diversas razões, ela tem uma enorme biodiversidade, né? Quando você desmata, essas espécies morrem, né, que estavam naquele local. Mesmo que você plante, por exemplo, pastagem ali e abandone aquilo e volte a crescer a floresta naturalmente, tá?
essa floresta que vai crescer, ela não vai ter as mesmas características da floresta original. Vão ser menos espécies, tá certo? Vão ser espécies diferentes, menos espécies, então você vai ter uma perda de biodiversidade, tá certo? E você demoraria séculos para restaurar a floresta original, 200, 300 anos, tá certo? E provavelmente nunca vai ser uma floresta igual à anterior, porque você vai ter perda muito forte de biodiversidade. E é até difícil avaliar isso, tá certo? Tem biodiversidade de plantas, de animais, de bactérias, de todo tipo de ser vivo que habita ali hoje, né? E nós ainda não conhecemos o potencial genético da região, nós devemos conhecer uma fração ínfima, eu não sou especialista no tema, mas nós conhecemos uma fração ínfima disso e a gente corre risco de perder sem sequer conhecer, né? Esse é um grande temor que a gente tem. Professor, então só para encerrar esse bloco, como conciliar crescimento econômico, biodiversidade e preservação? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu não acho que a gente tem uma resposta para isso ainda. Uma alternativa que tem sido sugerida, principalmente pelos economistas, é a gente incluir no cálculo do Produto Interno Bruto do país, o PIB, o custo de regeneração ambiental, que seria subtraído do PIB, da produção econômica, então, de cada país, né? Alguns cálculos foram feitos nesse sentido e indicam que praticamente todos os países do mundo teriam um PIB negativo. Ou seja, nenhum país está vivendo de maneira sustentável, tá certo? Se a gente começar a calcular isso aí ano a ano, todos os países calculando, fazendo esse tipo de conta, pelo menos nós vamos poder identificar quais países estão na direção correta em termos de ir para a sustentabilidade e, finalmente, qual país atingiria a sustentabilidade, o que indicaria um PIB positivo. Está gerando riqueza e cobrindo os custos de regenerar o meio ambiente, né? Mas, com certeza, a gente se desenvolver de maneira sustentável, ele é algo que vai envolver importantes, eu diria até fundamentais mudanças na maneira como a gente vive e trabalha. Então não é fácil essa conciliação? De forma nenhuma. A gente se acostumou a viver de maneira não sustentável, né? E mudar isso aí vai exigir simplesmente uma mudança geral nos nossos hábitos de vida. Nós chegamos ao último bloco do Sala de Imprensa de hoje. Estamos conversando com o professor e pesquisador Marcos Raio Costa sobre aquecimento global. Também participam do programa os jornalistas Irã Firmino e Eduardo Gomes. No ano passado, uma comissão especial foi criada na Assembleia para estudar a aplicação dos mecanismos de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto em Minas Gerais. Em uma das reuniões, os deputados foram conhecer a experiência da suinocultura em uma granja em Patos de Minas. Pode parecer estranho, mas uma das principais dificuldades de quem cria suínos é o que fazer com os dejetos dos animais. As fezes deles sempre foram sinônimo de poluição ambiental, mau cheiro e transmissão de doenças. Mas nesta granja aqui em Patos de Minas, o que era problema passou a ser fonte de renda extra e exemplo de como os produtores podem ajudar a diminuir a agressão ao meio ambiente. As fezes, que antes eram descartadas, agora são aproveitadas para a produção de gás. Os deputados vieram conhecer o projeto. Instalado há 3 anos, ele foi pioneiro no país, tem tecnologia nacional e funciona de forma simples. Os dejetos dos suínos são bombeados para esta lagoa. Daqui vêm para esta caixa e são distribuídos para 3 biodigestores. São eles que aceleram e armazenam a produção do gás metano liberado pelas fezes e considerado altamente poluidor. Na granja, o biogás já é transformado em energia elétrica e reduziu a conta de luz em 40%. Melhora a qualidade do ar, melhora a ambiência, você diminui, por exemplo, a presença de moscas, de determinados insetos, né? Além de todas essas vantagens, né? A questão de você ter um biofertilizante. A comissão encerrou os trabalhos em agosto do ano passado, aprovando um documento final com várias recomendações. Entre elas, a criação de um fundo estadual de mudanças climáticas e apoio com infraestrutura às atividades do Fórum Mineiro e de Mudanças Climáticas. Professor, essa experiência, essa iniciativa mineira, é válida? Com certeza é válida.
esse mecanismo de desenvolvimento limpo, né, ele visa trocar emissões de carbono por sequestro de carbono ou qualquer maneira que você deixe de emitir carbono. Então, é uma maneira que diversos países, o Brasil começou bem nisso aí, tem de deixar de gastar, de emitir CO2, tá certo? E poder vender essa emissão, essa redução de emissão para outros países que não têm condições de fazer isso, tá certo? É um dos mecanismos estabelecidos no protocolo de Quioto. O Brasil saiu muito bem nisso aí. Na verdade, foi uma proposta da delegação brasileira em Quioto. E o Estado de Minas Gerais já está começando a dar os primeiros passos nisso aí. Na verdade, eu diria que as discussões sobre aquecimento global no Estado de Minas Gerais estão fortemente concentradas em atividades do mecanismo de desenvolvimento limpo. Okay. Professor, o senhor falou muito da relação florestas e clima, condição de clima. A questão, eu queria que o senhor falasse para a gente agora sobre a relação montanhas e clima. Né? A gente que é leigo, a gente vê se tiver poucas nuvens no céu, elas estão sempre em volta de uma montanha. Por exemplo, se tiver poucas nuvens na Grande Belo Horizonte, elas estão lá na Serra da Piedade. E tem uma discussão antiga aqui, se o rebaixamento da Serra do Curral mudou o clima de Belo Horizonte ou não. Que aqui o senhor sabe que aqui era uma estação, era até sanatório, né? O Noel Rosa já veio tratar de tuberculose, que era do clima a menos que a gente tinha. E muita gente acha que o rebaixamento da Serra do Curral ampliou muito o clima. Tem uma relação, a montanha, qual que é a função de uma serra, de uma montanha? Bom, normalmente se forma nuvens no cume das montanhas porque é mais frio, tá certo? Então, mais frio, a umidade relativa do ar fica mais elevada e ocorre a saturação, que é a formação da nuvem em si, né? Com relação... ela tanto forma como atrai nuvem? Sim, porque a nuvem é uma barreira mecânica à passagem do vento, tá certo? Então, na hora que o vento encontra a nuvem, ele é forçado a subir. No que ele é forçado a subir, ele, por um processo termodinâmico, ele se resfria, a umidade relativa aumenta e ocorre a condensação, tá certo? Então, a gente poderia dizer que atrai a nuvem, com certeza, tá certo? Tanto montanhas pequenas como cordilheiras, como os Andes, o processo é o mesmo, só varia a magnitude, né? No caso do eventual efeito da Serra do Curral no clima de Belo Horizonte, é difícil para mim dizer, tá certo? O máximo que eu poderia fazer é especular. Teria que fazer um estudo mais detalhado. Eu acredito que a principal razão pela qual Belo Horizonte está ficando mais quente é a cidade que está crescendo, né? Então, a hora que você substitui a vegetação natural por concreto e asfalto, você com certeza vai aquecer aquela região urbana. Quer dizer que uma relação, então, da montanha, por exemplo, em volta da Serra do Curral, onde se mantém a maior quantidade de Mata Atlântica. Quer dizer, o senhor falou dos Andes, né? Lá do lado do Chile, que as nuvens chegam lá, tem muita vegetação, tem água. Quando passa do lado da Argentina, é um deserto. No caso ali, sim, porque os ventos predominantes que têm umidade vêm do Atlântico, então atravessam a América do Sul. Então, do lado leste do lado leste dos Andes, você tem uma região mais chuvosa, né? Do lado oeste, menos chuvosa, sim. Quer dizer que quando uma montanha ela baixa, se uma mineração abaixa uma montanha, para de reter umidade, um polo de atração de umidade de chuva. Olha, alguma coisa teria que estudar o caso específico, porque aí tem os padrões de topografia, etc., que podem afetar. A gente teria que investigar isso com bastante cuidado para poder dar uma resposta. E eu evitaria especular nesse sentido. Ok. Professor, voltando ao assunto dessa questão dos biodigestores, né? Minas Gerais foi referência nesse trabalho de estudo no mecanismo de desenvolvimento limpo, na questão da suinocultura. Mas em relação à floresta plantada na substituição, na queima, né, do coque mineral, no caso, isso também é uma alternativa válida? Todas essas alternativas são válidas, no sentido que ou elas sequestram CO2 ou elas deixam de emitir CO2. Tá certo? Então, esses dois exemplos que a gente viu aqui, ou, por exemplo, você capturar o metano emitido por um aterro sanitário, tá certo? Ou você usar o esgoto de uma cidade para produzir metano. Todas essas são alternativas viáveis,
tá certo? Entretanto, isso não vai resolver o problema completamente. Você pode amenizar o problema de uma maneira não muito eficiente ainda, tá certo? Eu posso dar um exemplo? Se a gente quisesse sequestrar todo o carbono emitido por queima de combustíveis fósseis globalmente, nós teríamos que plantar globalmente florestas extremamente produtivas, 6 milhões de quilômetros quadrados de florestas por ano. Isso é uma área que equivale a 3/4 do território nacional, 3/4 do Brasil. Ou seja, isso dá uma ideia da magnitude do que teria que ser feito. Tá certo? Então, isso é uma iniciativa interessante, mas ela dificilmente vai resolver o problema sozinha. Não tem como. Ele é pouco eficaz no caso, né? Pouco eficaz. No caso, então, o que seria uma possível solução hoje que a gente poderia estar adotando? O cidadão comum, começando pela gente. Uhum. De uma maneira geral, a gente tem que emitir menos CO2. Tá certo? Então, a gente tem que alterar as nossas atividades de modo a emitir menos CO2. Existem algumas coisas fáceis de fazer. Tá certo? Por exemplo, você tem um carro flex, pode abastecer com gasolina ou com álcool. Se você abastecer com álcool, você não está emitindo CO2. Tá certo? Ou você precisa ter um piso de IP na sua sala. Aquilo é uma fonte, aquela árvore de IP que está no chão da sua sala, ela contribuiu para o desmatamento amazônico, que é uma fonte de CO2. Então, existem mudanças mínimas no nosso estilo de vida que basicamente não afetam em nada o que a gente faz e que são relativamente eficazes se aplicadas por toda a população. Mas não há um desconhecimento da população sobre esses efeitos? Exato. Existe a fração da população que está ciente disso é relativamente baixa, é muito baixa, na verdade. E uma questão que tem que ser feita é a educação ambiental, né, desde as escolas, e isso está começando devagar, tá certo? Essa educação nós estamos educando os professores, tá certo? Nós estamos educando os professores, eu trabalho em vários projetos nesse sentido, não só na universidade, como projetos de extensão, tá certo? Inclusive, eu já dei cursos aí em diversas cidades do Brasil sobre isso. É uma coisa extremamente importante a gente conscientizar as pessoas, né? Existem outras coisas que você pode fazer e que já começam a afetar um pouco o seu estilo de vida, né? Como, por exemplo, usar o transporte coletivo, ao invés de dirigir o seu carro pessoal. Isso nem todo mundo vai querer fazer isso, né? Mas também depende da administração das cidades em proporcionar um sistema de transporte coletivo eficiente, rápido, para que a pessoa possa modificar esse hábito de vida dela sem grandes transtornos, né? Eu acho que poucas pessoas modificariam seu estilo de vida se isso for para prejudicar o seu estilo de vida. Pois é, e aí entrando inclusive no agravante que é o consumismo. Uhum. Uma das razões que as emissões de CO2 estão aumentando, né, é porque a população mundial, de maneira geral, está ficando mais rica, tá certo? Então, de uma maneira geral, você tem um carro hoje, mas daqui a 5 anos você tem 2, daqui a 10 anos é 2 carros grandes, né, daqui a pouco já tem 3, já tem 4, né, e existe uma real necessidade da gente fazer isso, né? Por exemplo, um exemplo bem clássico que a gente usa nos Estados Unidos, todo mundo dirige um carro com motor V6 ou V8. Um carro de 4 cilindros é um carro fraco que não vai a lugar nenhum, na opinião do americano, né? Olha, só porque a gasolina lá é barata. Se fosse cara igual custa aqui, eles com certeza iam pensar diferente. O europeu dirige um carro do mesmo tamanho nosso, né? Mas é uma questão realmente cultural, tá certo? E a gente modificar isso aí é algo que vai demorar talvez uma geração inteira. Então, assim, as pessoas mais instruídas estão se aprendendo o problema, se incorporando ao problema agora, estão se conscientizando do problema agora, e a tendência é que a próxima geração, né, já vai estar muito mais consciente
do problema e já vai começar a agir de maneira proativa para reduzir as emissões. Na verdade, eu acho que não tem alternativa, porque daqui a 20 anos ou 30 anos o petróleo vai estar tão caro que não vai ser qualquer um que vai poder consumir. Nós vamos ter que encontrar uma alternativa. Vai ser imposto a gente fazer isso. Por exemplo, professor, você está falando assim que essa questão é a longo prazo. Mas as medidas têm que ser começadas feitas agora, por exemplo, para a população futura não sentir tantos impactos. Mas como que você trabalha nessa conscientização de uma pequena geração de formador de opinião que vai começar ainda, que está pequeno hoje, de um efeito que já pode ser sentido agora e que só tende a piorar? Eu acho que isso é uma questão educacional e cultural de uma maneira geral, questão social, basicamente, tá certo? A gente vê, por exemplo, o europeu ocidental está muito mais consciente do problema de aquecimento global, está muito mais disposto a fazer concessões do que o americano, tá certo? O americano típico. E que, por sua vez, estão muito mais conscientes que o brasileiro. Tá certo? Então, é uma questão de educacional e cultural, de maneira geral. Tá certo? Então, como nós somos um país que vem aí 30, 40 anos atrás, em termos educacionais, em relação à Europa Ocidental e aos Estados Unidos, é um intervalo de tempo que a gente vai ter que passar para que a população como um todo esteja informada disso aí. Isso não pode demorar muito? Pode ser. Há esperança real disso acontecer? Pode demorar muito, é verdade. Pode ser tarde demais e, como eu falei, nós, países em desenvolvimento, nós somos mais vulneráveis a qualquer mudança climática. Porque a gente não tem a tecnologia, a gente não tem os recursos financeiros para se adaptar. Tá certo? Se o nível do mar subir 1 metro de hoje para amanhã, você pode pegar uma cidade como Nova York e Los Angeles e construir um dique ao redor dela. Agora, fazer isso nas mesmas cidades brasileiras, para nós fica muito mais caro fazer isso. Até porque as grandes empreiteiras mundiais vão estar fazendo em Amsterdã, em Nova York, nessas cidades. Tá certo? Nós vamos ficar em segundo lugar na história. Né? Bem, e o nosso tempo está se esgotando. Uma última pergunta, Irã? Tem tempo? Pode fazer? Não, do ponto de vista da climatologia, só está dizendo aí que a relação do homem com a natureza é uma relação de pouca sabedoria, né? Nós somos inteligentes, mas não temos sabedoria, né? Por exemplo, a questão da transposição de São Francisco, do ponto de vista climatológico. Está certo a gente sair do lugar que tem recurso hídrico aqui e ir lá para um lugar que é seco? Não é melhor o ser humano vir para onde tem o recurso hídrico do que levar água no... O que o senhor acha disso? Isso é polêmico. Eu vou te dar uma resposta curta. Eu não faria isso. Não faria? Não faria. Eu acho que é suficiente, né? Okay. Eduardo. Professor, então você acha qual que seria a solução para o futuro hoje para a sociedade em relação ao aquecimento global? Nós temos que aprender a viver de maneira sustentável. Nós não temos escolha. Nós éramos... Essa sustentabilidade tem que ser vista de uma ampla gama de dimensões. Em primeiro lugar, nós temos que estabilizar a população planetária. Nós éramos 5 bilhões em 85, 6 bilhões em 99, nós vamos ser 9 bilhões em 2050. Com a população crescendo desse jeito, todo mundo consome, todo mundo gasta energia, todo mundo emite CO2. Não tem como ser sustentável. Nós temos que estabilizar a população mundial. Mais uma vez, nações desenvolvidas estão muito na frente nisso aí. Depois, eu não diria que é razoável a gente advogar uma estabilização na afluência. Eu acho que é legítimo das pessoas quererem viver melhor, mas nós vamos ter que aprender a produzir energia de maneira sustentável, ao invés de simplesmente tirá-la do chão. Nós vamos ter que aprender a usar recursos diversos, minerais, vegetais, etc., de maneira sustentável. Usou, repõe. Tá certo? Recicla, transforma, tá certo? Porque não tem planeta para tudo isso, certo? As reservas planetárias são finitas enquanto a população estiver crescendo exponencialmente, a riqueza da população estiver crescendo, como aconteceu no século XX, há um limite para isso, né? E a gente não tem a tecnologia para isso ainda, e nós vamos ter que descobrir essa tecnologia nas próximas décadas. Professor, para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem sobre aquecimento global.
Eu diria que a situação para as próximas décadas eu não classificaria como alarmante, mas eu classificaria pelo menos como preocupante. É preocupante porque nós vamos ter que aprender a viver de uma maneira que a gente não está acostumado. No século XX a gente se acostumou a viver com energia barata. O século XX foi o século da energia barata, a gente desperdiçou energia muito. No século XXI a energia vai ser cara e eventualmente não tão fácil assim, de disponibilidade não tão fácil. Então nós vamos ter que mudar a maneira como nós estamos acostumados a viver e isso nem sempre é fácil, tá certo? Então existem diversas mudanças que devem ocorrer no meio ambiente global nas próximas décadas, que talvez nós vejamos várias dessas mudanças acontecendo, tá certo? Em nível climático, mas com certeza nossos filhos vão ver muito mais, né? Então nós estamos trabalhando aqui no futuro dos nossos filhos. Essa educação ambiental que a gente tem que fazer hoje vai beneficiar muito mais os nossos filhos do que nós mesmos, né? É um problema de longo prazo. E outra coisa que não pode esquecer é que provavelmente quem vai sofrer mais as consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas globais, são os países em desenvolvimento, porque tem menos capacidade de adaptação, de modificar sua maneira de viver, porque tem menos tecnologia, menos recursos, né? Então a conta vai ficar mais cara para nós do que para os países desenvolvidos pagarem, né? E isso gera um certo paradoxo, porque os países desenvolvidos estão muito mais preocupados com o aquecimento global do que nós, países em desenvolvimento. Nós temos que urgentemente nos conscientizar disso. A primeira etapa, a gente tem que se conscientizar disso e para que a gente possa, na segunda etapa, começar a agir como uma sociedade como um todo. Obrigada. Sala de imprensa termina aqui. Nós agradecemos a presença do professor e pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, Marcos Raio Costa, e dos jornalistas Irã Firmino e Eduardo Gomes. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.